Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E hoje nós vamos finalizar esta série de devocionais a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida, assim como foi uma bênção para mim essas meditações. Por meio dela nós podemos conhecer o coração gracioso, misericordioso, bondoso do nosso Deus. E hoje nós vamos finalizar então lembrando aqui que 1 Crônicas 29, de 25 a 30, fala sobre o lugar de descanso, que Davi foi descansar, descansou de suas batalhas. 1 Crônicas 29, 26, 28 diz assim: Davi, o filho de Jessé, ele reinou sobre todo Israel, reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado de uma vida longa, riqueza e honra, e seu filho Salomão foi o seu sucessor. Como podemos expressar a nossa gratidão pelo tempo, de jornada que nós vimos deste grande homem que tem trazido para nós o sentido da adoração, do louvor, com todos os percalços. Nós podemos ver tantas verdades que adquirimos sendo plantadas em nossos corações por meio dos salmos, por meio dos provérbios de Davi. A simples menção do nome do salmista desperta pensamentos familiares, produz imagens em nossa mente pelo resto de nossas vidas, Que possamos lembrar do seu louvor, dos seus pecados, para assim aprendermos com eles e não cometemos. Davi tem sido um tema valioso para estudo. Lemos nas palavras finais aqui de 1 Crônicas 29 e 30, os feitos do rei Davi desde o início até o fim do seu reinado. Eles estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado, do seu poder e todos os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos de outras terras. Sem dúvida, o nosso Deus concedeu um espaço bem significativo para as crônicas sobre a vida de Davi. Ele foi objeto de muito amor e continua sendo de muito aprendizado. Que o nosso olhar final sobre Davi não seja diferente. O Salmo 69, 16 escreveu Davi assim: Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor. Quando sua vida chegou ao fim, vemos como Deus respondeu graciosamente. No Salmo 51, Davi pediu perdão. Salomão foi a prova tangível de que Davi foi perdoado, pois dele, diz as Escrituras, o Senhor o amou, 2 Samuel 12, 24. Assim como o pai dedicado havia pedido a palavra, diz acerca então de Salomão: ele prosperou e todo Israel o obedecia. Além disso, todos os líderes e os principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram então submissão ao rei Salomão. 1 Crônicas 29, 24. Aquela espada insaciável estava finalmente em repouso. A casa de Davi estava em ordem. Deus dera forças a um homem esgotado e o ajudou a preparar uma família e uma nação para viverem sem a sua ausência. Com certeza, quando se inclinou no próprio leito de enfermidade, Davi orou as palavras do Salmo 71, 9. Não me rejeites na minha velhice e não me abandones quando as minhas forças se forem.
Deus não deu fim a Davi nem o abandonou quando ele estava velho. O Senhor, cuja fidelidade é eterna, completou a boa obra que nele começara. Davi era apenas um pastor, mas agora a obra estava finalmente concluída. O túmulo vazio clamava para ser ocupado. O guerreiro precisava de descanso. Seus pensamentos devem ter sido como o do autor do Salmo 102. Esvaem-se os meus dias como fumaça e meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração e eu me esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Davi ele não tinha motivos para recusar o chamado da morte, pois ele já tinha vivido o suficiente. Seu trono já estava ocupado, logo sua sepultura também deveria estar. Ele passou a sua coroa adiante e alegremente doou suas riquezas à construção do templo do Senhor. Ele estava velho demais para conquistar novos reinos, enfermo demais para utilizar uma funda e fraco demais para se banquetear com um bezerro cevado. Porém, aquilo que ele valorizava mais nunca foi tão precioso para ele e nunca tão real. Os estudiosos da Bíblia geralmente concordam que as palavras do Salmo 71 foram escritas na velhice de Davi, quando ele confrontou a sua morte. No versículo 14 ele escreveu: "Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais." Davi ele proclamou a sua esperança quando a morte veio buscá-lo. No Salmo 71, 20, "Tu que me fizestes passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me fará subir." Ele tinha esperança de ressurreição assim como nós. Não se tratava de um desejo vazio, mas de uma expectativa ardente e certa. De sua proclamação de esperança veio o Salmo 71, 22. "E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus." Eu fico imaginando o velho rei louvando o Todo-Poderoso. Mais uma vez, seus dedos em sua harpa, suas mãos não mais calejadas com um cajado, mas enrugadas pela idade. E enfraquecida pelo tempo, sua voz, em vez radiante, agora falhava com a idade. Nenhuma voz é mais doce do que a que falha quando vinda de um idoso sincero. A voz de Davi não podia mais surpreender como no passado. Afinal, resignado com a vontade do Senhor, em perfeita harmonia com o plano de Deus para a sua vida, ele cantou uma canção final de esperança. Aquele que o levaria para os recônditos profundos da terra iria resgatá-lo algum dia. Então ele partiu desta vida com 2 tesouros magníficos: paz com sua família e esperança de sua ressurreição. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis 2:10. Os olhos que haviam vislumbrado o coração divino agora se fechavam. A vida terrena de dos personagens mais apaixonantes e controvertidos que já pisaram nesse planeta termina. O silêncio mortal deve ter durado apenas o bastante para Betseba colocar seu ouvido próximo à sua boca e sua mão sobre o coração do amado. O movimento do seu peito agora já havia parado. Sem dúvida, o silêncio deu lugar à tristeza, as trombetas espalharam a notícia e o luto peculiar à nação hebraica durou dias. Os mesmos instrumentos que Davi designara para serem tocados no templo devem ter sido usados pela primeira vez em seu funeral. Multidões cobriram a cabeça com cinzas e vestiram panos de saco. Após um intenso período de luto nacional com visitações de governantes estrangeiros, a vida prosseguiu, com a audácia que sempre demonstra quando perdemos um ente querido. A vida prosseguiu, mas sempre marcada pela vida daquele rei que foi escolhido por Deus. No entanto, a soberania divina decidiu eternizar o rei Davi. Nós lembramos disso.
ao nos aproximarmos do fim desse estudo, vamos terminar com essas palavras de Jeremias e Lucas. Como é garantida a aliança que Deus fez com Davi? Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias, naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, e ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, pois este é o nome pelo qual será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, nem os sacerdotes que são levitas. Deixarão de ter descendentes que estejam diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereais e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra de Jeremias: assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. Nesse caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, para a cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. E ali foi se alistar com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E ele será grande, e ele será chamado Filho do Altíssimo, pois o Senhor lhe dará o trono de seu pai, Davi. O sucessor de Davi, a respeito de quem o rei escrevera no Salmo 110, não era nem um segredo para ele. Deus sussurrou essas verdades deste salmo no espírito de Davi, para que isso ficasse gravado para toda a eternidade. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos inimigos o estrado para os meus pés. Salmos 110, versículo 1. Certamente Deus Pai contempla o grande amor desse grande encontro. Todos os erros foram consertados, toda a fé fora substituída por vista, pois ele procurará mais uma vez a alma de um jovem pastor e talvez declarará o quanto ele tem um coração segundo o seu. Amados, que Deus abençoe você. Lembre-se, Jesus Cristo se assentará no trono de Davi, na cidade de Jerusalém, e a esperança dará lugar à certeza. Um dia, nós nos uniremos àquele que disse: mudastes o meu pranto em dança, e a minha veste em lamento, em vestes de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não te cale, Senhor, meu Deus, pois eu te darei graças para todo o sempre. Que possamos também cantar como Davi, pois Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com o nosso próximo Meditações Enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!